Comigo aqui no estúdio, o deputado federal Alencar, do PT de Guarulhos. Boa noite, deputado. Boa noite, Pedro. Prazer estar contigo. Boa noite a todos aqui do Radar, quem está nos acompanhando. Enfim, sempre bom a gente vir aqui conversar um pouco, falar da cidade, das coisas do país. E acaba de sair o pesquisa Datafolha, deputado. Vamos comentar em primeira mão. Segundo o Datafolha, Lula aparece com 48% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro com 27%. Me surpreendeu, hein? Pois é, Pedro. Olha, uma pesquisa quentinha. Acabou de sair. A gente vendo agora, demonstrando aí a liderança do presidente Lula, né, beirando quase os 50% dos votos já da preferência, e o Bolsonaro ali lá atrás com 27%, quer dizer, uma diferença de 21 pontos. Porque, Pedro, se anda na rua, se andar na periferia em especial, nos bairros mais pobres, em setores médios também, a gente observa a decepção das pessoas com esse governo e, ao mesmo tempo, e principalmente, a esperança na volta do ex-presidente Lula. Porque as pessoas estão com dificuldade de pagar sua luz, comprar o gás, de pagar a gasolina, de botar comida dentro de casa, né, de alimentar sua família. Então, um cenário muito triste, deprimente, né, as pessoas desempregadas ali, passando fome, e o povo está... Pedro, eu tenho feito muitas reuniões em Guarulhos e outras cidades, e a gente conversando com as pessoas, com a família, né, uma conversa mais próxima ali, num bate-papo na casa de alguém. As pessoas, quando fala do presidente Lula, tem gente que chega a chorar, na esperança. As pessoas dão cada depoimentos ali emocionantes para nós em relação a isso. Por isso que a pesquisa reflete. Uma saudade da economia da época do Lula, né? Com certeza. De uma vida que funcionava, né? Trabalhava, eu tinha dinheiro, eu podia sair, podia comer o arroz e feijão, a carninha, final de semana fazer um churrasquinho, jantar com os amigos, com a família, e hoje? Tá difícil. Só me permita falar mais sobre a pesquisa. Ciro Gomes aparece com 7%, eu achei baixo o percentual, pensei que ele ia crescer, não cresceu. Essa pesquisa já é sem o nome do João Dória, né? Um fenômeno, né, deputado? André Janones, do Avante, lá de Minas, não é isso? 2%. O André, deputado, colega nosso, ele é bom na rede, inclusive, tem uma rede muito forte, né? E está ali pontuando com 2%, quer dizer, acima de nomes tradicionais, de partidos tradicionais, como a Simone Tebet, e próximo do Ciro, né? Aliás, o Ciro, naquele debate que ele fez com o Gregório do VVE, ali, acho que sepultou. Ali sepultou. 18 e 17. Bom, deputado, o prefeito Guti, aí a mídia chapa branca de Guarulhos, anda dizendo por aí que o senhor e o deputado Eli Correia, filho da União Brasil, votaram pela taxa ambiental, que é a culpa de vocês. Olha, mais uma mentira do prefeito Guti e mais uma covardia, porque não consegue assumir uma responsabilidade. Eu votei não, está registrado o meu voto oralmente na tribuna da Câmara, nas notas taquigráficas da Câmara. O que é isso, notas taquigráficas? É o registro de tudo aquilo que acontece numa sessão da Câmara, né? Tudo aquilo que é dito na sessão da Câmara. Aliás, essa semana eu soltei um vídeo explicando isso, dando o meu posicionamento, mostrando ali o meu voto, né? O meu pronunciamento do voto. O registro pelo presidente, à época que foi votado, era o Maia, né? O César Maia. E também o registro nas notas taquigráficas. Então, prefeito, assuma a sua responsabilidade e pare de mentir, por favor. E é importante dizer, Pedro, a lei federal não determina que o prefeito Guti, que as prefeituras instituam a taxa. Vou pegar aqui até o próprio voto do deputado Eli. O deputado Eli votou favorável ao projeto, mas ele não está dizendo que ele é a favor da taxa. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu votaria a favor também. O projeto ali é o novo marco do saneamento. Sim. O nosso posicionamento da bancada do PT, nós temos críticas àquele projeto do governo Bolsonaro, porque ele vai fazer com que o saneamento básico nos diferentes municípios sejam explorados praticamente tão somente pela iniciativa privada, e aí os pequenos municípios, os municípios mais pobres, vão sofrer muito ao não ter saneamento básico, ou se tiver vai ser muito caro. Por isso que nós temos críticas em relação a alguns pontos. O deputado Eli, a bancada dele, tem um outro posicionamento sobre aquele projeto. Sobre a coleta, o que está dizendo ali na lei é que os municípios têm que ter uma fonte de receita específica para custear a coleta, o manejo dos resíduos sólidos.
A gente já tinha no orçamento. Já. Todo ano. Bastava o prefeito fazer essa compensação, como São Paulo fez. Sim. Não criou a taxa a cidade de São Paulo. A cidade de Mogi aqui ao lado não tem. A cidade de Cotia não tem. Então, prefeito Guti, não venha com historinha não. Assuma a sua responsabilidade. O senhor mandou o projeto para a Câmara da cidade de Guarulhos. Aprovou esse projeto em 2 meses. Em 2 meses. Começou a tramitação em setembro, começou em agosto, terminou em setembro. Em 2 meses o projeto foi aprovado. Você podia ter escolhido não criar. A cidade tem, Pedro, 5,8 bilhões de previsão orçamentária para esse ano de 2022. Dinheiro tem. Aprovou o projeto, podia não ter criado, podia ter criado uma taxa mais barata, Sim. mais razoável, mais correta, de bom senso, mas escolheu criar a taxa mais cara da cidade de Guarulhos, traindo o povo da cidade, como traiu os trabalhadores da ProGuaru, traindo as pessoas que confiaram na sua palavra, que confiaram o seu voto, ao dizer que não ia criar mais nenhuma taxa, que não ia criar mais nenhum imposto, e está metendo a mão via taxa do lixo. Só uma parte, o deputado da Silva Iasca da produção fez uma pergunta que é bom. Pessoal, está suspensa ou não? Não, não está suspensa, gente. Não está. A taxa está em vigor. Vai vencer sábado, agora dia 28, tá certo? E muita gente perguntando, pago ou não pago? Eu recomendo, se você tiver condições de pagar, pague. Agora, se você tem prioridades, se a sua prioridade é a conta de água, a conta de luz, o botijão de gás, né? É isso. Escolha. Ou, se for pagar também, pode pagar a primeira parcela. Exato. Pedro, eu entrei com uma ação no Ministério Público Estadual, direto na Procuradoria, alegando a inconstitucionalidade da taxa da cidade de Guarulhos. E eu tive uma reunião com o procurador, Dr. Wallace, na segunda-feira. Ele ficou estarrecido com essa taxa. Por quê? A taxa de Guarulhos ela é estipulada a partir do consumo de água. Exato. Ora, quando eu consumo água, eu já pago minha conta d'água e eu já pago meu esgoto. O esgoto tem a ver com água, porque você pressupõe, se eu consumir 1 litro de água, está pressupondo que eu vou despejar 1 litro de esgoto. Então você paga isso. Agora, eu posso consumir 100 litros de água e zerar pouco lixo. Vou dar um exemplo, Pedro. 2 exemplos aqui rapidamente. Quem tem lava rápido, quem tem uma lavanderia, usa muita água, mas não produz lixo. Quem mora em Guarulhos, trabalha em São Paulo, fica o dia inteiro fora, chega em casa com fome, vai lá, pega o seu iFood, pizza, pega ou compra alguma coisa, um monte de embalagem, usa pouca água, vai lavar a louça, tomar banho, mas produz muito lixo. E paga menos. Não tem lógica, sem parâmetro. O procurador diz que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive ia pedir a liminar. Estamos na expectativa, esperamos que essa liminar venha, né, para que derrube esse abuso, essa taxa abusiva, a mais cara do país. Agora, deputado, eu fiquei surpreso hoje. O ex-presidente da Assembleia, Fernando Capês, esteve visitando o prefeito Guti e declarou apoio a uma taxa que será votada amanhã na Câmara Municipal, visando as empresas aéreas, né? Como é que o senhor viu essa informação? Rapaz, eu fui deputado com o Capês, o presidente da Assembleia, denunciamos ele na merenda, né, no roubo da merenda, foi com base no meu relatório, a comissão, eram 9 deputados, 8 do governo, somente eu da oposição. Eu me lembro. E com base no meu relatório, o promotor cita, com base no relatório do deputado Alencar, estou denunciando o deputado Capês pelo roubo da merenda. E aqui ele vem dar pitaco em Guarulhos, que não tem nada a ver com a área dele, que está trabalhando lá no governo do Rodrigo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, Pedro, olha só como tem gente que gosta de manipular. Aí está o prefeito Guti aí juntinho aí com o Capês, né? O Guti metendo a mão aí na taxa do lixo do nosso povo. Talvez teve que pegar algumas orientações. Sobre a taxa, a tal taxa ambiental que ele quer criar, que a taxa do lixo não é ambiental. Não. Está na lei, artigo 1º, artigo 2º da lei 7938/2021. 7938/2021, lei municipal de autoria do prefeito Guti.
Artigo 1º, artigo 2º. Taxa de resíduos sólidos. Pedro, é garganta. Eu Pode beber água. Fiz teste de Covid, tá tudo bem, tá? Não, pode beber água. Só fiquei resfriado e ficou um pouquinho a garganta ainda inflamada. Tá lá claro, taxa de resíduos sólidos. Ele está dizendo que é ambiental. E sobre a taxa das companhias aéreas? Desde quando esse projeto, Pedro? Ah, faz tempo. Acho que uns 2 anos, né? Se ele quisesse, por 3 anos. Se 3. ele quisesse aprovar, fosse prioridade, por que não aprovou antes da taxa do lixo? Porque ele está dizendo o seguinte, eu vou aprovar para substituir a taxa do lixo. Ele não pode. Primeiro, perfeito. Mas vou pegar o argumento dele, que está dizendo o seguinte, eu vou criar essa taxa para substituir a taxa do lixo. Mas está lá desde 2019. É ladainha. Por que não criou Tá, antes? Então Câmara, para de mentira, né, prefeito? Por favor. A Câmara vai aprovar amanhã essa nova taxa. Vai incidir sobre os passageiros, na teoria. E não vai ter efetividade. Não vai conseguir Essa lei receber. essa lei vai cair, esquece. Essa lei não tem procedência nenhuma. Isso é para inglês ver, viu? Aliás, tem alguns gutistas escrevendo, se for aprovada amanhã a nova taxa, o Guti vai cancelar a taxa do lixo no mesmo dia. Parem de falar bobagem, né? Pois é, ele podia falar isso. Não, mas fala isso, prefeito. Fala para o povo não pagar, então. Os gutistas falam, mas ele não fala. Ele podia falar, para de pagar que eu vou ter uma nova taxa. Fala isso, prefeito. Como é que é? Isenta todo mundo. Deixa eu ver ali, a Cleusa Ribeiro, sem falar que na conta de água, quando vem esgoto, tinha água todos os dias. Pagamos também pelo ar. Essa história de ar é famosa aqui em Guarulhos, né? Agora, muito bem, deputado. Quer dizer que o senhor não recomenda o Fernando Capês como conselheiro? Não recomendo. Não recomendo nem um pouco. Nem um pouco. Essa lei que ele está dizendo que vai salvar a taxa de lixo em Guarulhos. Gente, é tão furada. Porque olha só, a lei vai ser aprovada amanhã na Câmara. Vai. Prefeito, se quiser, sancione a lei na segunda-feira. Rapidamente. Terça, quarta, quinta, sexta. Amanhã à tarde. Ou amanhã à tarde, se quiser. Mas vamos lá, vamos dar uns dias para ele. Ele sanciona a lei. Ele vai decretar que não se pague a taxa do lixo? Não. Não vai. Então é conversa fiada, né? Isso é para boi dormir. Vai ser mais uma taxa. Para tentar acalmar a revolta das pessoas. Revolta justa, a indignação justa das pessoas aí que receberam. Gente, tem gente que recebeu 800 conto. Pois é. 600 e pouco. E o que a população não está entendendo, e é difícil explicar isso, eu encontrei hoje 2 pessoas que falaram, minha vizinha recebeu R$100 e eu recebi 400. Aí é pelo consumo de água. E elas comparam os imóveis. Pois é. Né? Mas a casa dela é maior que a minha. Olha só, difícil explicar isso. É uma coisa que não tem parâmetro, não tem parâmetro. Então. É mais uma demonstração de que a taxa é uma lei municipal que criou e não a conversinha que estão dizendo que é uma lei federal, porque se fosse federal, todo município teria. Se fosse federal, seria o mesmo valor. Como você vai dividir? Se fosse federal, não era o município que cobraria. Porque o dinheiro vai para quem? O dinheiro vai para quem? Aliás, o secretário, o Ailton Trevisan, na entrevista que deu, A Globo disse que não tinha dinheiro, que não precisava. Não, nem precisava, tem dinheiro lá para... Ele mesmo disse, pode pegar a entrevista, é a conclusão do que ele disse, mas que eles teriam sido obrigados. Conversa fiada, se fosse a lei federal, seria igual, o dinheiro não iria para o município. Eu acho que ele falou algo diferente, ele falou que se as contas estivessem equilibradas. Mas está pagando se está pagando o lixo normal todo mês, porque tem dinheiro. Aliás, pagando muito. Não, e outra? Aliás, pagando muito. Tem, diga-se de passagem, pagando muito. Durante os 4 primeiros anos do primeiro mandato do governo Guti, tudo contrato emergencial. Sucessivamente. Contratos emergenciais sucessivamente. Na área do lixo. Põe a Valdinéia de novo, que eu gostei desse comentário aí, a voz do povo, Valdinéia Boaventura. Cada vez que o prefeito Guti tenta limpar a barra dele, fica mais suja. Trazer Fernando Capês, sem noção. Pois é. Olha, quando eu vi o Fernando Capês, eu lembrei do senhor imediatamente, mas eu lembrei de toda aquela época da Assembleia. Né? Ali foi uma lutadora, Pedro, eram 8 da base do governo, eu na oposição, e ali nós, como disse o deputado Barros Munhoz, que era líder do governo, falou, Alencar, você tirou leite de pedra. Porque era uma batalha muito forte. Sim. E a gente foi buscando documento, depoimentos, provas e demonstramos ali o que aconteceu naquele momento. Ele chegou a ser cassado, deputado? Não, houve uma denúncia contra ele para o Ministério Público.
Aí ele foi ao STF e conseguiu trancar a ação judicial. E aí o processo parou, enfim, a Assembleia já não podia... Teve a CPI aprovou um relatório, eu divergi desse relatório, apresentei o meu relatório, perdemos, mas mesmo assim nós mandamos para a promotoria. Com base no meu, ele denuncia o promotor, mas aí ele foi numa ação judicial e trancou todo o processo. Eu não sei se é impressão minha, mas eu estou vendo o prefeito Guti cada vez mais próximo do governo Rodrigo Garcia, hein? Cada hora ele dá vai para um lado, né? Atira para lá, atira para cá. Então. Era Márcio, Agora não é Rodrigo, mais depois Márcio, foi não. próximo do Dória. Cada hora é uma... Tarcísio, é bolsonarista, não é? É bolsonarista. Ele é, sem dúvida alguma ele é, mas tenta... bolsonarista. Só que ele tenta se camuflar às vezes, né? E eu não sei, eu estou vendo ele meio próximo do Rodrigo Garcia agora. Essas declarações recentes têm sido nesse sentido. Exatamente. Mas, mas o coração dele, sem dúvida alguma, é bolsonarista. O pessoal falou da OAB, o que houve aí, produção? Deixa eu ver o comentário da OAB aí. Aliás, o senhor é advogado, né, deputado? Sou advogado. Deputado, e a OAB de Guarulhos nada declara? Aliás, qual a sua posição como advogado, deputado? Em relação à taxa? A OAB. Podia ser muito mais ativa. A OAB não pode ser só... Ela não é somente um órgão de classe. Ela é um órgão que tem uma interferência na sociedade muito forte. Em defesa do direito, da justiça, né, da liberdade. É uma entidade cidadã, né? É isso. Ela tem um caráter muito forte. Teve lutas históricas puxadas pela OAB, inclusive contra a ditadura militar, em defesa da democracia, contra a tortura que nós vivemos naquele período. E, lamentavelmente, a OAB aqui, diante de uma situação que tem quase um caos social, que aconteceu ontem na Câmara, quantidade de pessoas querendo ir, serem impedidas ali, provavelmente acho que não cabia, não sei dizer exatamente, a OAB, mas é uma indignação contra a prefeitura, contra essa taxa. E a OAB finge que não é com ela. Podia as câmaras técnicas da OAB darem o seu parecer, dar um parecer sobre isso, técnico, jurídico, não precisa emitir opinião política, dá um parecer técnico, jurídico sobre uma taxa de lixo ter base de cálculo o consumo de água, se tem parâmetro ou não do ponto de vista tributário. Deixa eu ver o comentário do Dagner Turre, ele falou o caminho é a justiça, isso eu concordo. Eu acho que o caminho mais rápido hoje é a judicialização. Já fiz isso, Dagner, já entrei na Justiça, no Ministério Público, que se comprometeu a entrar... Pedro, só para explicar, só para as pessoas entenderem bem. Por que eu não posso entrar direto no fórum? Porque nós estamos buscando uma declaração de inconstitucionalidade da lei. Como é uma lei municipal, a Constituição determina quem são os competentes, os legitimados a entrar com essa ação. Contra a lei municipal, uma das pessoas que podem, do ponto de vista jurídico, nesse caso, é o Ministério Público Estadual, a Procuradoria. Por isso que eu provoquei o procurador dizendo, essa lei é inconstitucional. Entrem com uma ação, vocês têm competência. Pedi uma reunião com ele, fiz a reunião, expliquei. Demonstrou ali, ficou estupefado, né, surpreso, né? E disse claramente, nós vamos entrar com uma ação. Vou pedir informações à Câmara, vou pedir informações à Prefeitura e vamos entrar com um pedido liminar. Estamos nesse aguardo. Vou dar um exemplo. O PDT local entrou com uma ação, com uma DIN. Conseguiu no mérito. E por que ele perdeu no final no processo? Porque ele não era competente, ele não era legítimo para entrar com uma ação. Mas do ponto de vista da argumentação também estava correto. Mas a ação, a justiça disse, olha, você não pode fazer isso. Então a prefeitura, ela perdeu na incompetência, não no mérito. A prefeitura ganhou na incompetência, não no mérito. Esperamos que a Procuradoria faça, então nós já acionamos. Aliás, o Sindicato Metalúrgico prometeu entrar na justiça também, estamos aguardando, e outros partidos políticos, né? Fiquei sabendo que a Comissão de Defesa dos Animais da OAB foi extinta. Eita, cachorrada. A cidade está um caos em relação aos animais. Uma pena. Uma pena, hein, Regina Pereira? Uma pena. Nós estamos... o direito dos animais, você tem ali tantas coisas que precisam... É vida, né? É vida. São seres vivos. Nós estamos tratando de vida. Aliás, eu tenho 2 projetos que tratam disso, Pedro. Um é que as empresas aéreas e demais empresas de transporte coloquem rastreador nos pets, quando elas forem transportar, para não acontecer como aconteceu aqui no caso da cachorra Pandora, e também para que
toda propaganda de produto animal vinha escrito que maus tratos animais é crime, no sentido de conscientizar e informar as pessoas de que existe uma punição em havendo maus tratos animais. Estamos na briga lá para que a gente possa aprovar. Falando nisso, deputado e amigos do Radar, hoje eu recebi um vídeo até chocante de maus tratos a cachorros. Aí a pessoa perguntou o que fazer. Eu falei, ligue para a GCM. A pessoa ligou. A GCM não deu a mínima bola. Eu tirei um print e mandei pessoalmente para o secretário Márcio Pontes, de Segurança. Secretário, eu acho que quando há um flagrante de maus tratos a animais, a GCM acionada, ela não pode se furtar a não atender. Me desculpe, mas eu não concordo com isso, não. É crime? Crime é crime. Então, Tem, mas tem que exatamente... Pode agir, é crime, simples. É crime. Quando vocês escolhem, sabe que falaram? Ah, procura o DEPAN, procura a zoonose, quer dizer, empurra, né? Um joga pro outro, né? Empurra. É a cara desse governo, ninguém quer assumir responsabilidade, fica transferindo pro outro. Parabéns, deputado Alencar, pela sua atuação na Câmara dos Deputados e pela luta contra a taxa do lixo. Vadinho Moreira. Forte abraço, meu amigo Vadinho. O ex-vereador, né? Ex-vereador Vadinho, um grande companheiro ali na Câmara também. Deputado, Forte abraço, Vadinho. Eu vou finalizar pedindo, eu já pedi para o deputado Eli Corrêa, vou pedir para o senhor também. Há uma obra ali na Dutra, entre Presidente Dutra e Cumbica, acho que é um muro de arrimo. Foi paralisada essa obra, está mal sinalizada. Vindo para cá ou indo para lá? Pide-se de São Paulo. Foi devido àquela queda que teve? Exatamente. Tá. Por favor, pressione a CCR e o Ministério do Transporte. E a NTT. E a NTT. A Agência Nacional, a CCR e a NTT. Por favor. Vamos acionar, Tá bom? Pedro. Vamos acionar. Eu acho que Só dois vou deputados... identificar melhor ali a quilometragem, para não ter dúvida na Exatamente. informação. Mas Mas é muita- na obra daquela parte que caiu, só para... Exatamente. Tá. Talude, né, que fala? Acho que é isso. Obrigado, deputado. Algo a finalizar, não? Não, quero agradecer, Pedro, mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de conversar aqui sobre a cidade. Dar um abraço também para toda a equipe e para todo mundo que nos acompanha. Em Brasília, estamos lá, né, firme e forte, defendendo a cidade de Guarulhos, defendendo aquilo que acreditamos, né, e trabalhando para que a gente possa ter um Brasil mais justo, mais igualitário, da mesma maneira o estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Até a próxima. Até a próxima. 18h36, produção. Rápido intervalo.